O que eu trouxe para esse nosso colóquio é menos do que uma conferência e na verdade, é um conjunto de ideias, de notas, que fazem parte de um capítulo de livro coletivo organizado no Instituto de Filosofia da Linguagem, em Lisboa, e está no prelo para sair pela editora Peter Long, na Suíça. Por isso que o título está em inglês, o resto do artigo está todo em português, como que eu vou apresentar para vocês, mas é só para dar ideia do título, enfim, do tema em torno do qual eu vou falar um pouco, né? E a interessantíssima passagem de Wittgenstein, na qual ele contra formas de vida até mesmo no inferno, né? Uma passagem extremamente interessante, em que em algum momento eu vou voltar na apresentação do meu texto. Vamos lá, então. Eu vou procurar ler algumas passagens aqui, fazer comentários, e no correr da apresentação eu vou usar o PowerPoint só para fixar citações, né? E como o texto original é em inglês, as citações estão todas em inglês, são, enfim, passagens de Wittgenstein e de alguns comentadores. Tá? Mas vamos com calma. Bom, aproximações, assim como dissonâncias entre a tradição cética e a filosofia de Ludwig Wittgenstein, têm sido sustentadas, em sua maior parte, com vistas à questão do conhecimento, né? O que e o quanto sabemos, e com vistas também à ostensión do conhecimento, sobre o que se deve e se pode falar. Tal orientação preferencial pela dimensão epistemológica pode ser explicada e justificada por uma ênfase presente no próprio tratamento costumeiro do que vem a ser a tradição do ceticismo filosófico. Ao longo da história de suas interpretações, o ceticismo tem sido considerado menos como definidor de uma forma de vida particular e mais como atitude filosófica suspensiva, pretensões que sustentam ser possível dizer o que são as coisas por natureza, independentemente do modo pelo qual aparecem a seus observadores. Com efeito, o núcleo duro da argumentação pirrônica, tal como originalmente presente nos 10 modos de Enesidemo, formalizados no século III da Era Comum por Sexto Empírico, apresenta-se como conjunto de argumentos e atitudes de suspensão do juízo diante daquelas pretensões. Tal orientação para a suspensão indica a inclinação dos céticos por assentimentos contidos, que consideram antes o modo pelo qual os fenômenos parecem ser, do que daquilo que supostamente seriam por natureza. Em todos os argumentos apresentados nos 10 modos, a suspensão resulta de uma equipolência estabelecida entre juízos rivais a respeito da natureza última das coisas, algo que sempre escapa à percepção ordinária. A definição dos critérios apropriados à determinação de qual juízo, em meio à querela com os seus rivais, possui a chave para fixar o que são as coisas por natureza, por sua vez não escapa do âmbito da própria equipolência. À equipolência que se estabelece pelo conflito dos juízos soma-se uma série indeterminada e tendente à regressão ao infinito de tentativas de fundamentação. A imagem que daí decorre é a de um abismo da busca de fundamentação, sempre sujeito às escavações subsequentes. Diante do problema, os argumentos dispostos dos 10 modos apresentam um conjunto de razões para não dizer certas coisas, para não estar implicado na dupla agonia da busca regressiva e abissal da fundamentação e da sua fixação inequívoca na linguagem. O cético, com efeito, opta por um minimalismo na predicação, ao limitar-se a dizer que as coisas do mundo a ele aparecem de uma forma particular e circunstanciada, sem afirmar que sejam por natureza e por necessidade tal como a ele parecem ser. É o que se depreende da sugestiva afirmação de Timon, discípulo de Pirro, a respeito do mel parecer ser doce, né? Quer dizer, eu não asseguro que o mel seja doce, mas que ele aparece de tal forma para mim, isso eu garanto, né? E aqui lembrei de 2 passagens interessantes, uma citada pelo Calvino, pelo Ítalo Calvino, na Lezione Americane, né? O que está oculto não nos interessa, né? Que, por sua vez, remonta a uma afirmação de Hofmannsthal, né? A profundidade segue escondida, né? Aonde? Na superfície.
Portanto, são sensibilidades convergentes nessa recusa de dizer alguma coisa para além do modo pelo qual as coisas nos afetam, do ponto de vista da aparência. No entanto, uma das questões também presentes na história das interpretações do ceticismo consiste em saber se é possível para o cético viver o seu próprio ceticismo, aplicando sobre si mesmo toda a bateria contida na máquina de guerra que mobiliza contra o dogmatismo. A indagação, de modo claro, sugere a relevância do tema das formas de vida, Lebensformen, o tema das formas de vida para uma reflexão a respeito das implicações existenciais do ceticismo. Meu propósito aqui é o de explorar alguns paralelismos e convergências entre o que julgo ser o modo próprio de configuração de uma forma de vida presente no ceticismo pirrônico e algumas das intuições de Wittgenstein desenvolvidas em torno da ideia de forma de vida, de Lebensform. Ao fazê-lo, esse ponto é importante, desvio-me da inclinação de compreender o ceticismo exclusiva e prioritariamente por sua vertente deflacionista em termos cognitivos, para sugerir a presença no interior dessa tradição cética de proposições de caráter positivo a respeito da forma de vida dos humanos. Tal como procurarei indicar, a sensibilidade cética originária para com o tema da forma de vida tem como referência textual duas importantes passagens das hipotiposes de Sexto Empírico, dos esboços do pirronismo escritos por Sexto Empírico. Primeira, que trata do critério cético de assentimento e da não indiferença dos céticos com relação ao conjunto de coisas existentes e com relação às quais ele mantém uma atitude de adesão automática e irreflexiva. E, por outro lado, o tratamento do tema da diversidade das formas de vida, tal como descritas no 10º modo do conjunto de 10 modos de Enesidemo, um dos argumentos fundamentais na retomada do ceticismo na modernidade. Esse é um argumento que Montaigne, particularmente Montaigne, adota, sobretudo na apologia de Raymond Sebone, fartamente. Algumas das características da forma de vida cética indicam, ao meu juízo, forte compatibilidade com interpretações possíveis do tema Wittgensteiniano da Lebensform, a saber, as interpretações que procuram ressaltar, para além da pregnância do conceito com os temas da linguagem, suas implicações para uma perspectiva natural, histórico, cultural da experiência ordinária dos humanos. Algo deve ser dito a respeito da natureza da aproximação que aqui sustento. Não se trata de postular a presença de uma influência cética sobre Wittgenstein, ou de proceder a uma justaposição e cotejamento de passagens textuais. O que pretendo sugerir é uma afinidade imaginativa, por vezes formal, por vezes substantiva, entre argumentos que lidam com o tema da forma de vida dos humanos. Não sendo, pois, uma justaposição, ambos os lados devem ser preparados para o encaixe. É o que pretendo fazer nas próximas sessões dessa apresentação. Vamos lá, então. O conceito de forma de vida, Lebensform, e seu plural, formas de vida, Lebensformen, presente na obra de Wittgenstein, possui ali pequena incidência. Ainda que o escrutínio de ocorrências do termo seja problemático, dada a sua associação possível a outros termos e expressões presentes na obra em questão, é inegável que, como marca conceitual distinta, sua aparição é diminuta. A despeito disso, importantes estudiosos da obra wittgensteiniana reconhecem do conceito um dos principais traços da segunda filosofia elaborada por Wittgenstein, a partir das investigações filosóficas. Strawson, por exemplo, e outros chamam atenção para isso, né? A incidência do termo seria, portanto, inversamente proporcional à relevância que encerra. Não há, contudo, que, apesar de serem pequena incidência, isso não significa dizer que a querela seja pequena, né? Bastam poucos eventos para que a querela seja infinita. Né? Não há, contudo, portanto, consenso entre os intérpretes de Wittgenstein, nem a respeito dos significados, das implicações e da relevância da expressão, assim como do número de ocorrências no correr da obra. Há quem diga que são 7, há quem diga que são 8, alguns falam em 10, outros 5, enfim. Há uma equipolência matemática, numerológica, na detecção das ocorrências do uso do termo forma de vida. Uma seleção feita por Nicholas Geer
com base nas investigações, enfim, nas conferências sobre a crença religiosa e sobre a certeza, indica 7 ocorrências, das quais vou me concentrar nas 4 seguintes. Tá? Seriam essas 4 ocorrências. Né? É simples, é fácil imaginar uma linguagem que consistindo apenas de ordens e relatórios de batalha, numa batalha. E imaginar uma linguagem significa imaginar uma forma de vida. Essa última talvez seja a mais famosa, mais conhecida proposição de Wittgenstein, na qual aparece a ideia de forma de vida. Imaginar uma linguagem significa imaginar uma forma de vida. Outra passagem, também das investigações. Aqui o tema jogo de linguagem tem por objetivo pôr em proeminência o fato de que o ato de falar uma linguagem, speaking of a language, quer dizer, falar uma linguagem, é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. A seguinte, também nas investigações. Então você diz que os acordos humanos decidem o que é verdadeiro e o que é falso? É o que os seres humanos dizem, e ênfase para dizem, que é verdadeiro e falso. E eles concordam com a linguagem, grifado, que eles usam, grifado usam. Não se trata de acordos em opinião, mas numa forma de vida. Algo, portanto, que subjaz a multiplicidade das opiniões. Agora eu gostaria de olhar para perceber a certeza não como alguma coisa que tem a ver com alacridade, celeridade ou superficialidade, mas como forma de vida. Mas isso significa que eu a conceba como algo além da justificativa ou da não justificativa, como alguma coisa animal. Com base na classificação proposta por um importante estudioso de Wittgenstein, John Hunter, num artigo já clássico de 68, intitulado Formas de Vida nas Investigações Filosóficas de Wittgenstein, que saiu na American Philosophical Quarterly já há muito tempo, é possível circunscrever nas ocorrências mais ou menos 4 interpretações possíveis sobre o conceito. Eu vou passar rápido disso, porque isso é só para a preparação do encaixe wittgensteiniano para fazer depois o encaixe com o pirronismo. Né? O Hunter, eu acho que faz sentido o que ele diz, vocês dirão se isso faz sentido. Ele identifica 4 grandes interpretações possíveis, né, do conjunto de intuições wittgensteinianas a respeito do que seja forma de vida. A primeira, mais evidente, clássica, seria uma account, quer dizer, um argumento ligado à ideia de forma de vida, né, baseado na identidade entre forma de vida e jogos de linguagem. Um suporte imediato para essa interpretação, segundo a letra wittgensteiniana, parece ser esta passagem que está aí na tela, né, que é uma das mais frequentemente mencionadas e que eu já me referi, é uma daquelas 4 que eu havia apresentado na seleção feita antes. Né? Associação, portanto, entre jogo de linguagem e forma de vida. Se eu imagino uma dessas ideias, eu imagino a outra. Elas são conaturais. Imaginar um jogo de linguagem significa imaginar uma forma de vida. Geer argumenta persuasivamente da seguinte direção: nós podemos conceber muitos jogos de linguagem, mas não necessariamente encontrar nesses jogos alguma forma de vida ordinária. Em outros termos, se é consistente a ideia de que formas de vida implicam a presença e a operação dos jogos de linguagem, o mesmo não é dizer que os jogos de linguagem sejam condição suficiente para a determinação de uma forma de vida, embora necessária. O argumento assim posto sugere que o conceito de forma de vida abriga mais do que uma dimensão linguística, na verdade invertendo o sentido implicativo. Jogos de linguagem, como forças operativas na vida ordinária, exigem a presença mais densa de formas de vida. A passagem seguinte das investigações parece autorizar esta interpretação. Aqui, o termo jogo de linguagem tem por objetivo pôr em evidência o fato de que falar uma linguagem é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Portanto, a conaturalidade não significa dizer que a linguagem é coextensiva à ideia geral de forma de vida. A segunda interpretação seria um pacote, na verdade, uma interpretação de caráter behaviorista, né? Quer dizer, a ideia de que formas de vida são comportamentos formalizados, correlacionados a jogos de linguagem. Né? Nós somos sempre inclinados ao comportamento de dizer coisas, de dizer palavras.
a dimensão comportamental parece aproximar a proposição wittgensteiniana, já aqui aludida, de que o ato de falar uma linguagem é parte constitutiva de uma atividade identificada como uma forma de vida. A terceira perspectiva, que depois vai ser melhor desenvolvida, seria a interpretação de corte histórico-cultural. Né? Nessa chave, Lebensform seria uma forma de vida, way of life, nesse sentido, que é como a Ruth Rees traduz, a tradução inglesa que ela faz das investigações, uma forma de vida, uma maneira, uma inclinação, um estilo, né? Alguma coisa que tem a ver com a estrutura de classe, os valores, a religião, tipos de indústria, de industriosidade, comércio, recreação, que caracterizam um conjunto de pessoas. Por fim, uma quarta interpretação seria uma perspectiva natural, uma perspectiva de uma história natural, né? A ideia de a possibilidade de uma história natural dos humanos. E sobre isso quem escreveu muito bem foi o Jean-Pierre Comety, em 2 ensaios interessantes sobre essa ideia de uma história natural associada à ideia de forma de vida. Né? Enquanto que algumas versões enfatizam o aspecto form do termo Lebensform, uma perspectiva naturalista tomaria como foco a ideia própria de vida, Leben. O que daí resulta é a busca ou detecção do que é típico de um ser vivo. Né? Então, seria... Né, quer dizer, historical view, aquela ali, eu esqueci de passar o slide, né? Way of life, a mode, manner, fashion, etc. E a visão naturalista seria alguma coisa típica de um ser vivo, típica no sentido de ser comum a mesma classe, né? Tal como o crescimento, a nutrição de organismos vivos, a complexidade orgânica, etc., etc. E esse outro comentador do Wittgenstein, o Garver, chega a ser mais naturalista ainda, quer dizer, a ideia de que as formas de vida wittgensteinianas são as da história natural, a bovina, a pisciforme, a canina e a humana. Né? Seria o paroxismo da sustentação de que o conceito de forma de vida ele é o bedrock do bedrock, quer dizer, é o animal que está sustentando todas as possibilidades. Para evitar a equipolência, qual é a melhor abordagem, se é a naturalista, se é a culturalista, a linguística ou a comportamental? O Nicholas Gear, que é também um comentador interessante, de Wittgenstein, propõe um arranjo curioso. Ele propõe, na verdade, um arranjo de 4 níveis, né, no qual ele está a um nível biológico, a partir do qual atividades humanas únicas, específicas, próprias, particulares, né, tais como fingir, né, pretending, grieving, etc., são expressas por meio de vários estilos culturais variados, né, que, por sua vez, têm seu fundamento formal num framework sociolinguístico geral. Isso é uma maneira de fazer com que as quatro interpretações possíveis, se é que elas esgotam, acho que não, né, há vários problemas nisso, que a gente pode depois conversar, mas, de qualquer maneira, evita a agonia da decisão e permite que a gente entenda as facetas do conceito como facetas que têm relações que diferenciam essas facetas, mas, ao mesmo tempo, fazem com que elas, digamos assim, se articulem umas às outras. Tá? A tradutora de Wittgenstein para o inglês, a Ruth Rees, na tradução que ela fez, nas notas da tradução, ela optou pelo termo Ways of Life, quando chegou lá no Lebensform. Tá? E mandou para o Wittgenstein, porque perguntou o que ele achava. Né? Submetido a Wittgenstein para correções e revisões, não apenas ele corroborou a solução de Rees, como a ela acrescentou do próprio punho o complemento of human beings. Tá? Pela fórmula daí resultante, Lebensform pode ser compreendida como forma de vida de seres humanos. A expressão vincula o conceito à experiência dos humanos, afastando dessa forma uma interpretação segundo a qual a forma de vida parte de uma série que incluiria uma vasta série zoológica, pela qual a cada animal corresponderia uma forma de vida. Isso não implica, contudo, esse ponto me parece importante, porque acho que a dimensão natural ela tem uma força muito grande, e, curiosamente, a percepção dessa força natural no conceito wittgensteiniano de forma de vida permite perceber a força natural no desenho dos 10 modos de Nesidemo. É uma dimensão naturalista fortíssima, que poderia estar associada também a uma perspectiva de uma história natural, como descrição de uma forma de vida. Mas isso daqui a 11 minutos entra essa parte.
Bom, então, quer dizer, esse comentário que eu acabei de ler, quer dizer, exclui a visão de que a forma de vida humana seria uma forma numa série zoológica. E essa série zoológica inteira seria, cada uma de seus eventos, de seus aspectos particulares, uma forma de vida específica. A recusa dessa visão, esse paroxismo naturalista, não implica, contudo, a inexistência de uma dimensão natural na forma de vida dos seres humanos, que seria exclusivamente preenchida pelo aspecto cultural. Nada de natureza, tudo de cultura. Antes, o que parece estar aqui implicado é a coextensividade, quer dizer, o caráter coextensivo, né, complementar, entre ambos os componentes. A oposição entre as perspectivas orgânico-naturalista e histórico-cultural parece não se sustentar. A natureza do animal em questão pressupõe a vigência de uma Lebensform dotada de atributos tanto linguísticos como culturais, assim como a variedade das Lebensformen, plural, supõe a invariância daquele fato natural. O cenário daí resultante poderia revelar a imagem de uma história natural dos humanos, assentada em uma forma de vida que lhe é própria, a partir da qual uma pluralidade indeterminada de formas de vida particulares pode ser pensada. Duas passagens de Wittgenstein parecem ser relevantes para fixar o vínculo da imagem da Lebensform a uma perspectiva histórico-cultural. E são duas passagens nas quais não aparece a expressão Lebensform. Por isso que o escrutínio de ocorrências do conceito ele é enganoso, ele não nos leva muito longe. Tá? São essas duas passagens extremamente interessantes. Quer dizer, imagine o uso de uma linguagem, e parênteses, cultura, na qual há um nome comum para verde, para vermelho, de um lado, amarelo e azul, por outro lado. Suponha, né, que haja duas castas. Uma dos patrícios, uma casta patrícia, que usa vestimentos azuis e amarelos, 3 pontinhos. Nós facilmente poderíamos imaginar uma linguagem. E isso significa, de novo, uma cultura. Outra passagem. As palavras que nós designamos como expressões de juízos estéticos jogam um papel complicado, né, mas um papel muito definido, né, naquilo que chamamos de cultura, de um período. Descrever o seu uso, ou descrever o que você quer dizer com a ideia de gosto cultural, né, para fazer isso, você tem que descrever uma cultura. O que pertence a um jogo de linguagem é a cultura inteira. O curioso nessas passagens é que, por meio delas, dá-se a ver a afirmação da dimensão cultural, sem que qualquer forma cultural específica, enquanto tal, esteja desenvolvida ou descrita. Poder-se-ia dizer que ambas as passagens estão vazadas antes em uma metalinguagem culturalista do que fixadas em uma perspectiva descritiva a respeito do modo concreto de operação cultural dos jogos de linguagem e das formas de vida que os envolvem, num dado contexto. Faz todo sentido, nessa perspectiva, a observação de Gier, não sei se eu pus aqui, não, que o conceito de Lebensform não pode ser tomado como teoria factual, que lide com alguma dimensão biológica, psicológica ou cultural. Formas de vida são frameworks formais que tornam a sociedade e a cultura possível, mas eles não podem servir para nenhuma teoria sociológica específica. Aqui há um nexo interessante com um livro interessante do Hacker sobre a natureza humana, na qual ele sustenta a possibilidade de teorias descritivas. Né? E teorias descritivas são teorias que não têm compromisso substantivo com hipóteses particulares a respeito daquilo que está sendo descrito. Né? Tem a ver, portanto, com uma ideia de descrição de fenômenos e as condições, digamos, mínimas, lógicas, estruturais para que esses fenômenos possam acontecer. Depois eu comento melhor isso. O caráter, vamos reter essa ideia do Gier, a ideia de framework formal, né? O caráter formal permite sustentar uma convergência entre naturalismo e culturalismo, na determinação do que seja a forma de vida dos seres humanos. Tal fusão, no entanto, ultrapassa os quadros de um modelo segundo o qual a dimensão natural releva daquilo que é necessário e invariante, enquanto que a cultural estaria associada à variedade da experimentação humana. Quer dizer, o natural seria o permanente, o invariante, e o cultural seria o que varia. Né? O que antes, isso me parece importante, até para entender o pirronismo depois,
O que antes parece se apresentar, mais do que a soma e a justaposição do natural com o cultural, é um modelo pelo qual o argumento naturalista pode ser percebido como significando mais do que uma das interpretações possíveis da ideia de forma de vida. Além de dizer respeito a atributos necessários, cuja ausência eliminaria as possibilidades de qualquer forma de vida dos humanos, e aqui é o ponto importante, o argumento naturalista é, antes de tudo, o modelo da fixação dos atributos culturais. Esses aderem aos humanos como se fossem naturais, mas não em seus incontáveis sentidos substantivos. Os seus incontáveis sentidos não são naturais, mas o fato primário, originário, da sua fixação dos humanos, segue o modelo da fixação de hábitos naturais. O que parece importar a Wittgenstein, assim como ao pirronismo, é dar a ver o bedrock. Ali no bedrock nós não vamos encontrar nenhum exemplo particular da variedade cultural dos humanos, mas o fato originário de ter uma cultura. Afirmar que o bedrock contém um modelo de uma forma específica significaria tomar um particular como protótipo do universal. Isso é algo que tanto os pirrônicos como Wittgenstein estão impedidos de fazê-lo. Trata-se, em direção distinta, de reconhecer o princípio da variedade, vinculando-o, contudo, a um substrato comum. Dali não há regressão possível, não há nada por trás. Estamos em um domínio sobre o qual a imagem do abismo, da regressão ao infinito, não nos assola mais. Nesse sentido, a matéria e a forma de vida, a matéria e a forma da forma de vida, é o bedrock no que ele tem de substrato e permanente. Assim parece fazer todo sentido aproximar forma de vida e jogo de linguagem como imagens básicas de uma estabilidade que em nada é suprimida pelo fato de que ambas dão passagem à incontável variedade de formas de vida derivadas. Vamos ver agora um pouco o outro lado do encaixe, para começar já a concluir. Jean-Pierre Comety, em um dos seus belos ensaios sobre a obra de Wittgenstein, indica como característica do empreendimento filosófico wittgensteiniano a presença do que ele designa como uma vontade de descrição, volonté de description, como disposição alternativa a uma vontade de explicação. O que aqui se apresenta é um nexo forte com o conceito wittgensteiniano do Übersicht, como modelo alternativo à explanação causal. Modelo alternativo à explanação causal. No lugar de detectar causas e leis de um determinado conjunto de fenômenos, essa perspectiva pretende mostrar conexões formais entre coisas. O que daí resulta é a perspectiva de uma fenomenologia descritiva das formas de vida e não uma explicação de causas e eventos. A expressão de Comety aplica-se a uma prática da filosofia que não pretende defender qualquer tese, que se ocupa tão somente de observar usos e escolhas relativas a uma forma de vida. Uma primeira esfera de afinidade entre a reflexão wittgensteiniana sobre a ideia de Lebensform e alguns argumentos do pirronismo, do ceticismo pirrônico, pode aqui ser apresentada. Com efeito, a vontade de descrição é exatamente o que releva da atitude cognitiva do historikos, apresentado por Sexto Empírico em uma passagem famosa das suas hipotiposes. A ideia de que o cético, como um cronista, como um historikos, relata as coisas do mundo tal como elas a ele aparecem. A vontade de descrição possui inequívoca afinidade para com a imagem apresentada por Sexto Empírico a respeito do comportamento cognitivo dos antigos céticos. Segundo ele, o cético é um historikos, cronista, alguém que relata o mundo tal como esse lhe parece ser. A descrição cética do mundo é um resíduo da suspensão do assentimento a proposições dogmáticas. Ele afasta de si a necessidade de aderir a proposições dogmáticas. O resíduo dessa suspensão é o mundo tal como aparece a sua percepção. Trata-se do suporte existencial possível para um exercício cético, inclusive da linguagem. Uma prática que evita tanto a obsessão dogmática da predicação, por um lado, quanto a afasia. Após um domínio legítimo para uma prática da linguagem, que resulta de um padrão próprio de silêncio, aquele que sobrevém da observação dos jogos das querelas dogmáticas. Mas fora do ruído da contenda dogmática, o barulho que imaginamos ouvir, por exemplo, quando admiramos a escola de Atenas,
do pintor Rafael Sanzio, fora desse ruído, há lugar para uma predicação apaziguada e mínima, segundo o qual as coisas parecem ser, o que é suficiente para que tenham nomes e vinculem-se a regras comuns de enunciação. Vontade de descrição versus vontade de explicação. Antinomia sabe também a distinção proposta no século XVII por Pierre Bayle entre duas atitudes cognitivas díspares, a praticada pelos avocats, pelos filósofos avocats, que advogam coisas, e a utilizada pelos rapporteurs, que são os que mostram, os que exibem, os que, enfim, que fazem a mostração. O cronista cético narra, portanto, o que vê. Mas, na medida em que o ato de narrar pressupõe algum exercício de observação, em que consiste exatamente tal atividade? Sobre que objetos ela incide? A elucidação do ponto aprofunda a linha de atividade aqui indicada. O cético não investiga aquilo que lhe aparece, já que toma tal dimensão como dada, mas tão somente o que se diz sobre a forma e o significado do aparecer das coisas. Vou repetir. Não investiga o que lhe aparece. O que lhe aparece não é investigável, é dado. O que ele investiga é o que se diz sobre a forma e o significado do aparecer das coisas. Até aqui temos o quê? Temos a apresentação de um estilo filosófico fundado na vontade de descrição e no princípio do storikos. Mas sobre que mundo anda o storikos? Quer dizer, que mundo que ele frequenta? O mundo no qual ele exerce uma profilaxia incessante na vida ordinária e comum contra os excessos da predicação dos dogmáticos. Há várias passagens que poderiam ser aqui evocadas, o cético como filântropo, passagens muito conhecidas, o dogmático como precipitado e narcisista cognitivamente, quer dizer, ele tem pressa em dizer o que sabe, e quando diz o que sabe, adora-se ao dizer o que sabe. Portanto, há um narcisismo como inscrito na atitude cognitiva do dogmático. Passagem importante também a respeito da perspectiva da cura pela palavra, que repõe o tema de uma investigação voltada, sobretudo, para o modo pelo qual as coisas são ditas. Essa, portanto, é uma linha de afinidade forte, que eu queria sustentar e, eventualmente, discutir um pouco. Aqui, portanto, aproxima fundamentalmente dois estilos filosóficos que poderiam ser fundidos, poderiam ser, digamos assim, consolidados na presença dessa vontade de descrição. Para concluir o meu ponto, outra vertente de encaixe, e acho que essa é mais densa, tem a ver com uma leitura dos 10 modos de Anesídemo como uma história natural da humanidade. Repondo o tema portanto, vinculando a leitura naturalista a uma leitura histórico-cultural. Como é que podemos fazer isto? Quer dizer, só para poder introduzir o tema, quer dizer, os 10 modos são um núcleo, não é a única bateria importante produzida pelos céticos antigos, há outros conjuntos de argumentos sobre a causalidade, enfim. Mas os 10 modos são, digamos assim, um núcleo... Se tivéssemos que passar um telegrama para alguém sobre o ceticismo pirrônico, com pouquíssimo dinheiro, com escassez de meios, teríamos que passar uma espécie de resumo dos 10 modos. E não foi exatamente um telegrama, mas foi uma fórmula que a Julia Annas e o Jonathan Barnes encontraram para resumir o que os 10 argumentos da suspensão do juízo fazem. Na verdade, a estrutura seria essa, quer dizer, por 10 situações diferentes, algo aparece a mim como F, como sendo F, numa certa situação na qual eu percebo esse algo, quer dizer, uma circunstância de observação. Observando desta circunstância, X aparecerá para mim como F. Numa outra circunstância, S asterisco, o mesmo X aparecerá para mim de uma outra forma. Eu não tenho como preferir uma circunstância de observação a outra. Logo, ou vice-versa, o que caracteriza uma situação de equipolência. Qualquer coisa que possa ser dita por uma circunstância ou pela outra serão postas numa situação de equivalência. De modo que desempatar esse jogo significaria ocupar uma terceira circunstância de observação, de modo que quem traz a solução, na verdade, enriquece o problema, na verdade, agrava a natureza do problema. E a conclusão é de que não podemos afirmar ou negar que X seja realmente F ou F asterisco, ou qualquer F, numa série infinita. Portanto, o que é conducente à ideia de suspensão.
Quer dizer, afasia com relação a esta questão, suspensão do juízo, propriamente dito. Essa estrutura matricial, nós vamos encontrar, né, através da apresentação de 10 situações diferentes. Né? A interpretação padrão, daqui a pouco eu menciono rapidamente essas situações, mas a interpretação padrão que você tem dos 10 modos percebe esses modos como apresentação de razões para eporré, para contenção, para suspensão. Né? Nessa chave, os modos são interpretados pelos efeitos pretendidos, pelos efeitos. Quer dizer, o que resulta da adoção desse modelo quaternário? Né? O que resulta disso é o efeito pretendido, o efeito da suspensão. Claro, poderíamos colocar uma quinta linha aí, quer dizer, se suspensão, então, ataraxia, enfim, imperturbabilidade, o que traria para o modelo cognitivo uma dimensão moral, né, de busca de felicidade. Mas não precisamos disso para essa conversa aqui. Tá? De qualquer maneira, uma leitura um pouco usual dos modos acaba, portanto, enfatizando a importância dos efeitos. Quer dizer, portanto, é como se os modos tivessem inscritos neles próprios uma ideia de causa final, né? Uma causalidade final nos modos. Né? Eles são elucidáveis pelo que eles produzem, né? Por uma teleologia, né? Que seria uma heresia aristotélica inscrita no argumento pirrônico. Né? Pois bem, quer dizer, mas nesse sentido não me parece descabido introduzir a seguinte ordem de questões. A partir de que estado de mundo, de que situação se apresenta o quadro a partir do qual a suspensão resulta? Que estado de mundo dá ensejo à suspensão? Quais são os componentes desse estado pré-suspensivo? Qual o seu estatuto? Como são apresentados? E uma única chave, se a suspensão decorre de algo, o que é esse algo? Sabemos que o alvo da investigação cética é o que se diz dos fenômenos, e não a sua existência intrínseca. Os modos, portanto, são recomendações ao silêncio diante do excesso de predicação, a obsessão de dizer dos fenômenos o que são por natureza, obsessão que traz consigo a generalização de juízos distintos, opostos e rivais. Pois bem, mas o que o silêncio deixa por trás de si? O silêncio para frente, mas o que o silêncio deixa por trás de si? Que objetos constituem esse mundo pré-equipolente? Se é que existe um mundo pré-equipolente. Para dar a ver esses itens pré-equipolentes, é necessário ler os 10 modos não pela perspectiva dos seus efeitos, mas pela dos seus componentes estruturais. E o que pode revelar essa tal perspectiva? O que eu estou querendo sustentar, de uma maneira às vezes um pouco elíptica, é que há algo, né, que antecede a proliferação dos juízos que justificam, né, os jogos da equipolência e da suspensão do juízo. Algo que antecede a isso. E eu acho que a visibilidade desse algo que antecede, né, fica mais clara se nós, de uma maneira muito rápida, né, resumida, se resume o resumo do próprio sexto empírico, né, quer dizer, quais são então as 10 situações originais a partir das quais a suspensão se dá. Né, a suspensão deve resultar. Então o que é que nós temos? Nós temos 10 situações nas quais esse modelo que vai aparecer. Na primeira situação, né, variação entre os animais. Então, substituímos o X por animais, né, são situações diferentes e percepções diferentes. Tá? Segunda situação, começando com os animais. Segundo argumento, diferença entre os humanos. E a descrição da diferença entre os humanos é uma descrição quer dizer, deixa eu voltar rapidamente ao ponto. A diferença entre os animais é uma diferença que ela tem a ver com a dimensão fundamentalmente corpórea, né, sensual, né, quer dizer, no sentido perspectiva dos sentidos. A que introduz a diferença entre os humanos, ela também, por sua vez, enfatiza a dimensão da percepção dos sentidos, como fonte também de incerteza. Né? Aí voltamos à metáfora do mel. O mel parece ser doce enfim, ao paladar, mas não ao olfato, né? Ou não ao tato. Né? O mel ao tato é melado, não é doce. Né? Portanto, teríamos a equipolência dos sentidos, e por isso que nós não podemos dizer qual é a verdadeira natureza do mel, porque cada sentido humano produz um depoimento. E a própria alternativa de tomar todos os sentidos humanos como totalizando as propriedades intrínsecas do mel, ela é também posta em dúvida, porque nada me impede de pensar um outro ser
quer dizer, um outro ser perceptor, que pudesse ter 7, 8, 9, 10 sentidos, e, portanto, o mel se revelaria esse sujeito com 10 províncias ontológicas, e não com 5, que os seres humanos são. Então, enfim, é um inferno essa conversa. Né? Quer dizer, é um inferno. Quer dizer, o que nós temos, portanto, é essa indeterminação e certeza ao mesmo tempo. Certeza tátil, certeza olfativa, certeza degustativa, mas essa certeza não diz o conceito da coisa. Ela não pode revelar nada a não ser o que o imediato, tátil, a ela depõe. Né? Então, os seres humanos comparecem também como corpos dotados de pontas que são preenchidas pelos sentidos. E os próprios humores, quando entram os humores também, são humores também que estão, em grande medida, vinculados a condições naturais. Tá? Portanto, é um homem natural que entra aqui, não é um homem cultural. O texto empírico vai deixar para o 10º modo a introdução do homem como ator cultural. Aqui ainda é o homem como sujeito dos seus sentidos. Tá? Terceira fonte de confusão. Tá? Diferentes constituições dos sentidos. Agora ele desagrega os seres humanos. Quer dizer, cada ser humano vê de um modo diferente e cada sentido dentro de cada ser humano faz o depoimento que faz, como eu já havia comentado antes. O quarto argumento diz o seguinte: eu não posso dizer o que são as coisas por natureza, porque isso depende das circunstâncias nas quais eu observo as coisas. Portanto, agora eu saí da natureza do animal que percebe e parti agora para a natureza da circunstância na qual o mundo é observado. Tá? O quinto argumento depende das posições e intervalos em que as coisas estão postas. Tá? O modo pelo qual elas estão combinadas, né, logo depois, né, misturas, né, o modo pelo qual as quantidades se apresentam. Né. O oitavo é um modo um pouco confuso, porque fala de relatividade, e relatividade está presente o tempo todo. Né. O nono depende da raridade e da frequência daquilo que nós estamos observando. Um cometa que aparece 200 anos leva as pessoas para a rua. Né. Mas um cometa que aparecesse a cada minuto, né, não atrairia tanto interesse. Ele dá vários exemplos em que a quantidade da ocorrência determina o tipo de percepção dos objetos. Ou seja, até aqui, e eu estou correndo porque eu quero pegar o ponto que eu acho fundamental, até aqui nós temos um conjunto de argumentos que tem a ver com corpos e objetos. Corpos e objetos. Quer dizer, portanto, 9/10 dos argumentos céticos contidos nos 10 modos de Nicodemo são argumentos rigorosamente naturalistas. O que há antes da apresentação, antes da imposição da suspensão, é um mundo constituído por objetos e corpos. Parece que essa é a deriva necessária da ideia de fenômeno. Quer dizer, o que são os fenômenos, enquanto fenômenos? Eles, na verdade, encerram um depoimento sobre o mundo constituído por objetos e corpos. A essa dimensão, né, portanto, ela tal como pus aqui, quer dizer, os 9 primeiros modos reúnem itens que podem ser vinculados a um argumento maior de corte naturalista. Nesse sentido, aproximam-se da perspectiva de uma história natural da humanidade, que inclui uma clara coextensividade com a dimensão animal. Isso Montaigne pega muito bem na Apologia de Raymond Sebond, né? Quer dizer, a equivalência nossa com os animais. Né? E eu tenho dúvida se ele estava querendo promover os animais, mas essa é uma outra conversa, quando ele propõe essa equivalência. Né? Mas está lá posto o tema da equivalência. Por que começar com os animais? Por que o sexto empírico começa? Quer dizer, por que Keynesian, se é que é essa a ordem? Claro, tudo isso é discutível, enfim. Foi assim que o sexto empírico recolheu, pelo menos. Por que não começar com o 10º modo? Também apelando para alguma coisa que é evidente. O quê? O fato da diversidade cultural. Por que não começar por aí? Ah, poderia começar por aí, porque isso também é evidente aos sentidos. Né? Quer dizer, e os exemplos do sexto empírico são vários. Ele tinha uma fixação no exemplo que era fazer sexo em público. Era um marcador de diferença cultural. Sabe-se lá por quê ele tinha essa fixação como exemplo. Então, esse era um marcador. Sei lá, os caldeus fazem sexo em público, nós, os gregos, não fazemos. Né? Como é que podemos interpretar isso? Quer dizer, é correto fazer, não é correto fazer? Suspendemos o juízo, enfim. Ou seja, o que o 10º modo revela, agora falando de uma maneira mais séria e mais atenta, né? O que o 10º modo apresenta, e aí realmente quer dizer, falar em ineditismo na história do pensamento é sempre muito complicado, né? Porque a gente sempre fica sujeito à cláusula borgiana, né, que toda vez que uma primeira coisa acontece, várias outras a antecederam. Né?
a cláusula do Jorge Luis Borges. Né? Mas aqui, ao que tudo indica, essa é a primeira percepção da variedade das culturas enquanto fato que não enseja uma solução dogmática, enquanto fato que não enseja a detecção de um fundamento que explica a diferença e que justifique, num certo momento, ao explicá-la, a erradicação da diferença. A comparação com Heródoto é extraordinária. Heródoto, pai da história, um pouco equivalente em termos de tempo, disse o seguinte: os egípcios, em tudo o que fazem, contrariam as mais básicas práticas da humanidade. Quer dizer, de uma tolerância cosmopolita fantástica. Ao mesmo tempo, Sexto Empírico, Enesidemo, toda essa tradição, que vem lá do Velho Pio, estão dizendo o seguinte: há uma variedade de formas de vida, bios, quer dizer, não usavam o termo Lebensform, quer dizer, seria realmente uma coisa notável se usassem, né? Mas há uma variedade de modos de vida, de costumes e persuasões. Esse é o termo que é empregado. E elas relevam do quê? Diversidade de regras de conduta, né? Regras de conduta que são caracterizadas pela escolha de um modo de vida. Aí dá vários exemplos: Diógenes o Cínico, os laconianos, né? Enfim, vários exemplos que ele dá ao longo não precisamos entrar aqui. Uma variedade de leis, contratos escritos entre membros de um Estado com características coercitivas que implicam em punição de desobedientes. Todas as cidades têm suas leis, nenhuma igual à outra. Né? Todas as cidades têm hábitos e costumes, adoção combinada de um certo tipo de ação por um determinado conjunto de homens, dotada das mesmas características, etc., etc., etc. Crenças derivadas de lendas, que é a aceitação de eventos não históricos fictícios, loba romana, né? Quer dizer, todos os aspectos ligados à mitologia grega, que dão origem a cidades e a experimentos humanos históricos. Concepções dogmáticas, aceitação de fatos não evidentes, estabelecidos por analogias ou demonstrações, tais como os atos de Demócrito, etc., etc., etc. Sei lá, igualdade entre os seres humanos, direitos humanos, né? Enfim, que a igualdade é um bem absoluto, enfim. Seria, portanto, conteúdos substantivos possíveis da necessidade dessas dimensões como dimensões constitutivas da forma de vida. Mas o argumento, portanto, ele poderia ser o argumento de abertura dos 10 modos. Ele é colocado, a verdade, ao fim, né? Sendo precedido por dois grandes conjuntos. O primeiro tem a ver com corpos, o segundo tem a ver com objetos, e o terceiro conjunto, que na verdade é o último modo, né? O que ele traz, e aqui concluímos, né? O que ele traz? Quer dizer, ele traz, na verdade, prima facie. O que ele apresenta? Ele apresenta a primeira leitura, a primeira aproximação, quer dizer, a primeira recepção que o ceticismo moderno vai ter do 10º modo de Enesidemo. É o argumento de apresentação, de mostração, nesse sentido, de descrição da variedade, do fato da variedade. O fato da variedade que é posto. Né? E o fato da variedade vinculado a uma premissa cética fundamental, é de que não há nada que justifique, digamos assim, a redução da margem dessa variedade, né, com base em algum valor substantivo, porque esse valor substantivo ele não se sustenta do ponto de vista da sua verdade intrínseca. Quer dizer, qualquer valor substantivo A pode ser contraditado por um valor substantivo A elevado a -1, portanto, tem equipolência nesses valores substantivos, e nenhum deles, portanto, pode anular a variedade das formas de vida. O interessante é que as formas de vida internamente têm elementos substantivos dogmáticos, lendas e dogmas. O que é proibido ao filósofo é permitido ao homem comum, que é seguir lendas e dogmas. Quer dizer, portanto, um álibi para a crença, desde que a crença seja percebida como um elemento produtivo de uma forma de vida. Tá? E uma intolerância para a crença, quando ela é percebida como tentativa de fugir ao mundo das crenças ordinárias e devolver ao mundo uma explicação totalmente extraordinária, né, com base em uma espécie de elevação esotérica, né, à percepção da realidade última de todas as coisas. Né. Então, portanto, uma primeira aproximação nos revelaria isso, né, quer dizer, o elogio da diferença, da diversidade, nesse sentido, sem que isso implique, por outro lado, a adoção sofística de uma proposição de corte relativista aberto, que seria a afirmação da verdade dessas formas de vida, da sua verdade simultânea, o que não faz sentido.
afirmação de sua verdade simultânea, posto que elas são formas de vida díspares e contrapostas umas às outras. O que pode aparecer como ponto importante, para além do elogio da variedade, é uma teoria da forma da sociedade. Né? Uma teoria da forma da sociedade, que é a ideia de que não apenas a experiência humana é composta por uma variedade incontável, como a experiência humana, enquanto forma de vida, é alguma coisa que associa dimensões, digamos, estruturantes, que são invariantes. Tá? Quer dizer, se eu falo numa forma de vida, eu falo em regras de conduta, em leis, em hábitos e costumes, crenças derivadas de lendas e concepções dogmáticas. Portanto, o que parece coagular na visão cética originária da variedade das formas de vida, né, é uma redução lógica a uma ideia de forma de vida, vazia também, e que poderia perfeitamente seguir os requisitos que o Geer apresentou quando fala do conceito de forma de vida de Wittgenstein. Não há aqui nenhuma teoria sociológica substantiva, mas uma teoria descritiva sobre requisitos de existência. Né? Requisitos de existência. E, por fim, quer dizer, isso tudo é muito ainda especulativo. Né? Por fim, quer dizer, tentando agora fundir num segundo as duas coisas, a forma de vida, ou a forma do social, né? É o que subjaz de modo necessário a toda variação possível nas formas de representação ou nos modos particulares da sociabilidade. Portanto, temos aqui uma teoria da impressibilidade da forma de vida. Né? E não é acidental, né? Não parece ser acidental, que essa teoria robusta da forma de vida, né, retomada por Wittgenstein nas investigações e em outros momentos, seja contemporânea e seja posterior a uma das mais graves experimentos empíricos, históricos, portanto, a pele das coisas, de supressão de formas de vida, né, que foi a erradicação, foi o Holocausto. O Holocausto. Quer dizer, eu não estou querendo explicar a filosofia de Wittgenstein pelo contexto, né? A ideia não é explicar pelo contexto. O fato é que esse filósofo que descreve o mundo, tá certo? Ele não é de maneira nenhuma, digamos assim, desatento, né, ao fato prático, a dimensão prática do experimento da erradicação de formas de vida. Tá? Então, intencional ou não intencional, o objetivo dessa aproximação um pouco rápida que eu faço aqui é mostrar que, na verdade, mesmo que não tenha uma dimensão intencional nisto, nesse nexo, há um fundamento comunalista fortíssimo na ideia de forma de vida. Tá? E se foi uma coincidência extraordinária. Tá? Coincidência extraordinária, com um contexto cultural no qual tudo indicava a refutação histórica prática desse fundamento comunalista. Tá? Portanto, são ideias ainda um pouco descosturadas, mas que indicam uma linha de trabalho que eu tenho perseguido nos minutos que a Biblioteca Nacional deixa, né, para coisas de natureza mais especulativa, mas que eu achei relevante trazer para o nosso colóquio. E a ideia, portanto, não é buscar uma fundamentação pirrônica no argumento wittgensteiniano. Não se trata disso. Né? Não se trata disso. Seria na verdade, seria uma coisa inocente, seria uma coisa pueril, quer dizer, tentar provar que, enfim, que aqui um fundamento. Quer dizer, hoje eu me dou conta de que o movimento é o contrário, é mostrar o quanto a leitura de Wittgenstein ajuda a entender algumas questões filosóficas centrais do pirronismo. Né? Quer dizer, o pirronismo talvez não explique Wittgenstein, mas uma leitura do pirronismo a partir de questões postas por Wittgenstein na reflexão sobre forma de vida me parece interessante, desde que, evidentemente, não percebamos a filosofia como história, certo? Como história. Né? Porque se formos perceber a filosofia como história, evidentemente que o mínimo que se pode dizer do que eu falei aqui é de que o argumento é anacrônico. Certo? Portanto, não tem a ver com história, tem a ver com afinidades imaginativas, né? Que, do meu ponto de vista, é o que dá sentido a gente continuar a falar e pensar em filosofia. Okay? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Renato,
pela conferência. Acredito que não poderíamos ter começado de maneira melhor. Você se incomoda de responder algumas perguntas? Não, claro que não. O professor Renato vai responder algumas perguntas. Desde que sejam amigáveis. Algumas perguntas amigáveis. Quem quiser fazer uma pergunta é o professor Danilo. Obrigado. Certamente é amigável, né? Claro. Embora talvez na dialética cética devesse ser mais... Lá vem chumbo. Né? Mas eu achei extremamente interessante, acho que é uma aproximação, como diz você, que ilumina bastante tanto um autor quanto o outro, né? Ou tanto Wittgenstein quanto o ceticismo pirrônico, pensando para além do próprio formulação do sexto empírico. E eu não tenho uma questão, nem uma objeção, não, acho que é um caminho excelente, mas eu queria aprofundar um pouco aquela citação do 23, em que formas de vida aparece no 23, porque ali, essa passagem das investigações é extremamente interessante, extremamente oportuna, ali, né? Porque, pelo que vem em seguida, quando ele lista uma série de exemplos de formas de exemplos de jogos de linguagem, uma lista completamente aleatória, meio borgesiana, né? Que vai desde resolver problemas de cálculo até cantar cantigas de roda. Né? E me parece que exatamente ali ele está dizendo isso, ele está apontando para isso que você encontra no pirronismo, para a diversidade e a pluralidade da experiência humana e das formas de vida. Eu acho que num aspecto específico, em que não há privilégio. Né? O cálculo não é mais importante ou mais significativo do que a cantiga de roda. Tudo isso pode ser igualmente relevante e depende exatamente de onde nós nos situamos. Então, eu dou sempre o exemplo. Vamos imaginar que eu seja um cientista que passo o meu dia num laboratório, resolvendo problemas de cálculo, fazendo experimentos, etc., e que no final do dia eu vou para casa e brinco com a minha filhinha de 5 anos de cantiga de roda. Né? O que é mais importante para mim? Eu vou dizer, claro, é o momento que eu chego em casa e vou brincar com a minha filhinha de 5 anos de cantiga de roda. Né? Ou seja, o que constitui a sua experiência não tem uma dimensão privilegiada necessariamente, mas essa multiplicidade que é constitutiva dela. Eu acho que isso nos permite olhar para os 10 tropos exatamente nesse sentido, né? Porque o que eles, de certa forma, dissolvem, como você mostrou, já que todos eles conduzem a época, e até uma coisa meio repetitiva, né? E por isso devemos suspender o juízo ao final, é exatamente a falta de privilégio da experiência humana em relação aos animais, humana em relação a outros humanos e humana em relação à cultura. Né? Então, o ponto relevante ali, a meu ver, é exatamente essa diversidade, essa pluralidade da experiência humana e a inexistência de um privilégio que me daria exatamente um critério. Né? Eu acho que o que subjaz a tudo isso é o problema do critério, e eu acho que há uma discussão muito interessante em Wittgenstein sobre o problema do critério também, como eu trabalho a questão do critério nessa linha da forma de vida e como eu vou ter não um critério, não o problema do critério, mas uma pluralidade de critérios. Que vai te justificar isso, aquilo outro, na medida em que você lança a mão dessas diferentes formas de vida, desses diferentes jogos de linguagem. Então, um comentário só nessa linha do que me pareceu extremamente produtivo como discussão do ceticismo pirrônico e de Wittgenstein. Obrigadíssimo. E a própria discussão de critério vai estar ligada ao uso, né? Quer dizer, a dimensão do uso é como se o critério fosse elucidado pelo uso que se faz do critério. E pronto, é isso. Né? Senão você teria que inventar uma outra rodada de critérios para avaliar o critério. Uma outra rodada para avaliar o critério do critério, enfim. E a perspectiva do uso, que eu acho que é muito convergente com a passagem que nem sempre a gente pega, que é a ideia de que os céticos pirrônicos investigam o que se diz. Né? Quer dizer, como é que as coisas são feitas. Quer dizer, né? Isso é muito relevante. Eu acho que há uma aproximação muito forte com relação a isso. Né? Porque os fenômenos estão dados. Quer dizer, como é que eu posso problematizar o mundo? Né? Assim, né? Posso, através da linguagem, né? Dizendo coisas, né? Nomeando. Como é que eu digo? Como é que eu nomeio? Quer dizer, parece uma convergência muito, muito interessante. Eu concordo muito com você com uma ideia de que essa intuição da diversidade, né? Enfim, é notória nas duas tradições,
e é o elemento que trabalha na convergência para uma ideia de uma atitude descritiva, né? A tal vontade de descrição que o a ausência de privilégio, talvez possa ser descritiva. a ausência de privilégio. O filósofo tem um privilégio. Exatamente. Na verdade, o que ele faz é ver os usos, né? Quer dizer, ver como é que essas coisas se fixam, como é que essas coisas definem uma natureza, né? Quer dizer, a naturalização dessas práticas, né? Acho que o ceticismo grego ajuda a entender, inclusive, como é que a dicotomia entre o cultural e o natural, aí, nesse sentido, perde, né? Que é o que afasta o ceticismo grego do relativismo, né? Que tende a dissolver. Quer dizer, todos os problemas são problemas culturais, não há outro tipo de problema. Daí que é interessante a integração do 10º tropo nos outros nomes. Exatamente. Exatamente. Mas é muito sagaz a ideia de colocá-los ao final, né? Colocá-los ao final, né? De repente, você, objeto, corpo, sentido, mel, de repente aparece a sociedade, a história, o Diógenes, aparece pessoas tomando banho nuas, fazendo sexo em público. Sei lá, a parte picante do sexto empírico ainda tem que ser explorada por uma tese de doutorado. Uhum. Eu falo alto. Desculpa, mas eu não entendi. Onde é que entra o ceticismo aí? Ceticismo, né, quando a gente duvida um pouco de alguma coisa. Nesse relacionamento, por exemplo, que tudo que uma pessoa faz. O exemplo que o professor deu lá, que ok, ele está no trabalho, faz uma coisa, uma pesquisa, e depois chega em casa, brinca com a criança. Onde está o ceticismo aí? Não, pergunta ótima. Sobre o ceticismo se diz muita coisa, né? Inclusive, há uma equipolência a respeito do que significa o ceticismo. Quer dizer, isso em si seria tema para uma longa série nossa, que seria até interessante um dia a gente fazer. Quer dizer, os significados, os usos da expressão cética, né? Nós nos habituamos a pensar no ceticismo numa chave moderna, pós-cartesiana, que é a ideia de que é possível exercer sobre o mundo uma dúvida hiperbólica, uma dúvida completa, certo? Que me leva, inclusive, a poder duvidar que estamos aqui, né? A hipótese do sonho, por exemplo, daquelas meditações. Quer dizer, o fato de eu ver vocês aqui não seria suficiente para dizer que nós existimos, porque eu posso estar sonhando, alguém pode estar me sonhando, e eu sonhando dentro desse sonho, etc. e tal. Esse é um tipo de questão que os céticos gregos jamais puseram a si próprios. Jamais. Tá? Quer dizer, a ideia da existência do mundo exterior, quer dizer, isso é uma problemática que aparece, sobretudo a partir do século XVII. O ceticismo grego ele tem a ver com duas coisas, basicamente. Primeiro, com a ideia de que toda tentativa de dizer a verdade sobre alguma coisa, a verdade definitiva sobre alguma coisa, ela pode ser contraditada por uma outra tentativa em direção oposta de dizer a verdade sobre todas as coisas. Por isso que eu mencionei o quadro do Rafael Sanzio, a Escola de Atenas, está ali os filósofos todos, né? Cada um fazendo alguma coisa, e Platão e Aristóteles no meio do quadro, Platão apontando para o céu e Aristóteles com a palma da mão apontando para o chão. Essa é a principal querela, essa é uma diafonia. E tem lá com o esquadro, o outro está fazendo não sei o quê, cada um está fazendo uma coisa. O Rafael Sanzio deve ter lido o Sexto Empírico para pintar esse quadro. É um quadro cético, porque mostra uma querela. Mostra. E o próprio fato, mas ele põe Aristóteles e Platão no meio da figura, porque, no certo sentido, essa querela estrutura as demais querelas, ela tem uma precedência. Né? Então, primeiro, quer dizer, a primeira querela seria essa, quer dizer, o reconhecimento de que muitas coisas são ditas sobre as coisas, com um grande investimento de verdade, mas elas são diferentes entre si. Né? A dúvida decorre do seguinte, quer dizer, eu não posso dar um assentimento, a não ser que eu goste, que eu prefira, que eu acho mais, que eu posso dar assentimento estético, moral, político, né, familiar, né? Se meu filho virar um filósofo platônico, eu vou adotar o platonismo para protegê-lo, por exemplo, né? Mas não é uma razão filosófica, né? Ou não, eu vou combatê-lo, né? Não interessa, mas não será uma razão, o que o certo diz é que filosoficamente eu não posso decidir entre proposições filosóficas dogmáticas. A dúvida. Agora, isso me põe um problema. Como é que eu lido com a vida que eu vivo todos os dias? Essa vida dos objetos, das coisas, dos corpos. Né? Certo? E lido como todo mundo lida, irreflexivamente, como todos nós lidamos.
Né? Seria insuportável se a vida fosse filosófica o tempo todo. Por que estamos pegando o metrô? Por que vamos para o trabalho? Por que vamos almoçar daqui a pouco? Ninguém aguenta uma coisa dessa. Então, parte da vida é reflexiva, certo? Mas o filósofo, ele pertence, na divisão do trabalho, a uma categoria diferente, que tem a sua obsessão particular, que é, quer dizer, o que se diz do fenômeno, quer dizer, como é que se predica, o que a linguagem está fazendo, como é que nós revestimos a experiência com os fenômenos com forma de falar, com enunciados. Aí é o lado técnico dos filósofos, fazem isso, os médicos fazem outras coisas. Entendeu? Então, essa prática da filosofia, né, de lidar com o mundo fenomênico e com os usos da imaginação diante do mundo fenomênico, decorre do ceticismo com relação à nossa capacidade de matar o ponto, para usar o vocabulário do tênis, né? Fazer o saque e voleio e resolver a querela filosófica. A ideia é a seguinte, para fechar o comentário, é que não se demonstra, se mostra, né? Certo? Então, essa é uma atitude cética, não se demonstra. É isso, acho que é isso. Maíra. Oi. Minhas duas perguntas são a respeito do Wittgenstein. Primeira, me pareceu, pode ser engano meu, que na sua apresentação você disse que nas formas de vida há mais do que jogos de linguagem. Aí eu queria saber o que é esse mais. E a segunda pergunta é se existe no Wittgenstein a preocupação em construir algum gatilho entre as formas de vida, ou se a relação entre elas é arbitrária. Porque me parece que no Heidegger existe a tentativa de ir além da arbitrariedade entre algo análogo às formas de vida. Só que ele não chega a descrever o que é. Ele diz que não é arbitrário, mas não diz em que consistiria esse gatilho. Queria saber se o Wittgenstein ele tem essa preocupação e também saber o que para além dos jogos de linguagem existe nas formas de vida. Não é a ideia de que existe alguma coisa para além dos jogos de linguagem. O jogo de linguagem ele é coextensivo à forma de vida. Certo? Quer dizer, na verdade, é um modelo diferente. Quer dizer, representar isso graficamente é complicado. Não é a forma de vida, mais a cultura, mais o corpo. É tudo isso, certo? É tudo isso junto, né? Porque a forma de vida não é só você combinar, quer dizer, uma linguagem qualquer e vamos agora praticar isso. O jogo de linguagem não é isso. Ele está referido também, certo, a uma atividade, né, que não é só atividade da linguagem, é uma atividade prática da vida, né? Certo? Quer dizer, mas dizer isso também pode dar margem a erro, quer dizer, porque não há como separar a atividade prática da atividade da língua. Não dá para separar. Dá para pensar imaginariamente. Mas, concretamente, praticamente, né, são dimensões indissociáveis. Então, eu acho que a expressão para além do jogo de linguagem não faz sentido. Certo? Ela em si mesma não tem. Né, eu teria que imaginar um mundo de significados sem jogos. Quer dizer, eu não consigo imaginar uma coisa sem. Um pouco uma quimera filosófica, né? E o que você chama de gatilho, quer dizer, uma forma de vida que vincule as outras formas de vida, eu acho que no sentido da história natural. Tá? E no sentido também de uma filosofia negativa. O que não pode deixar de ter numa forma de vida? Né? Quer dizer, qual é a ideia do bedrock, né, que eu passei rápido e não expliquei? Quer dizer, o bedrock, quer dizer, o leito do rio, a pedra, quer dizer, o que subjaz a tudo, além do qual não há mais nada. Né? Agora, é o necessário, mas não é o suficiente, porque do bedrock você não infere nada. Que os homens têm que comer, que os homens amam, que os homens falam, que os homens dançam, grieving, pretending. Quer dizer, tá certo? Você tem descrições genéricas a respeito disso. Daí você não deriva o que eles creem, o que eles fazem. Aí você tem um reino do indeterminado. O reino das contingências que vão preenchendo essas possibilidades, entende? Agora, nada que seja prefigurado do ponto de vista substantivo, a não ser uma prefiguração no sentido mais genérico. Se você quiser metafísico, mais amplo, quer dizer, eu acho que, por exemplo, uma coisa que Fernando Gil falava, né, quer dizer, a ideia de que o fundo, o bedrock, é o agarrar-se à vida. Né? É uma coisa muito forte que ele dizia. O bedrock é o agarrar-se à vida. Né? Além disso, eu não posso ir mais. Quer dizer, é o que tem lá, é o que subjaz. Né? Que repõe intuições da filosofia do século XVII, conatos, enfim, né? Direito de natureza, enfim. Quer dizer, os filósofos antigos não eram parvos, né? Quer dizer, também estavam
atrás dessa... Estavam querendo agarrar alguma coisa que não fosse só variação, variedade, diversidade, diferença. Né? Certo? Heidegger também está preocupado com outras coisas. Ele quer restaurar coisas muito mais pesadas, né, do que os personagens desse colóquio. Né? Então, é uma outra história. Né? Eu posso perguntar? Ué, pode, velho. Pode perguntar. Ana Paula, não? Oi, Ana Paula, Ana. isso. Você falou que está fazendo umas especulações, então também é só uma pergunta assim, especulativa que eu estava pensando no final, que você termina a sua fala falando no Holocausto. E aí, se não seria assim, um limite entre formas de vida, se haveria limites entre formas de vida, e aí limites entre linguagem, né? Ou uma questão de indizível, o que não se pode dizer, ou não tem mais jogo de linguagem ali, não tem mais jogos de linguagem possíveis ali. Enfim, uma especulação. Sabe? Não, ótimo. Essa é a ponta que poderia ligar a nossa conversa sobre Wittgenstein e ceticismo com o Primo Levi, um autor, quer dizer, um rescapé, quer dizer, um sobrevivente de Auschwitz, que escreveu dois livros notáveis sobre a experiência dele no campo, sobretudo um livro chamado É Isto um Homem, né? Em que, lido filosoficamente, e ele escreve filosoficamente, e diz que é um cético, é engraçado, um homem cético, lido filosoficamente, é a descrição da não forma de vida. A não forma do limite, a ideia da a passagem para a não forma de vida. Né? Quer dizer, a ideia do extremo como aquilo que se põe para além, ou aquém, dependendo de como é que a gente organiza o argumento, da forma de vida. E todas essas coisas fenecem, sobretudo a linguagem. Ele é muito atento à dimensão do fenecimento da linguagem. Né? E se eu, quando falo em jogo de linguagem, falo em forma de vida, quer dizer, o oferecimento da linguagem ele é instrutivo. Quer dizer, o oferecimento da linguagem aparece de duas maneiras. Aparece por um personagem do campo, que é o homem que perdeu a linguagem, que é o Muselmann, né? Quer dizer, o muçulmano que balbuciava um som que alguém disse que parecia árabe, então alguém disse que eram muçulmanos. Mas, sobretudo, o oferecimento da linguagem tem a ver com o fato de que a linguagem que eu sei, isso é terrível, não denota mais o mundo que eu estou. Essa é a ideia. O deslocamento brutal. Os nomes que eu aprendi não servem para iluminar, né? Iluminar, quer dizer, porque o nome é uma expectativa, o nome é um marcador linguístico de expectativa, não é isso? Não é só o nome que a coisa tem, é um marcador linguístico psicológico de expectativa. Né? Se eu descolo o nome da coisa, quer dizer, a ruína da expectativa. A ruína da expectativa. Né? E a ruína da expectativa é um mundo absolutamente incompreensível, indizível, nesse sentido. Né? Então, eu acho curioso, tem que investigar mais isso, quer dizer, porque isso não pode se dizer assim de maneira afirmativa. É curioso que uma forma filosófica tão atenta para o tema da forma de vida seja contemporânea de um experimento, né, que pôs no horizonte do provável, não só do possível, né, para lembrar o Haroldo de Campos, pôs no horizonte do provável uma forma de vida na qual a forma de vida é suprimida. Quer dizer, ou seja, isso é uma coisa terrível. A forma de vida na qual a forma de vida, tal como está aqui descrita, né, todos os seus componentes, ela é. A regra é a supressão da forma de vida, naquela forma de vida. Então tem que pensar um pouco como é que o conceito pode ser estendido e trabalhado nessa direção. Mas esse ponto que você levantou é crucial. Para mim é crucial, é muito importante pensar um pouco essa convergência possível. Só diz o seu nome, o microfone está chegando até você. Tem até uma frase que fala do Wittgenstein, se não me engano, no Tratado dos Lógicos Filosóficos. O limite do meu mundo está no meu limite da minha linguagem. Eu não sei se eu entendi bem. Formas de vidas e jogos de linguagem como se estivessem numa relação simbiótica. Então, se eu limito a minha linguagem, essa relação que eu tenho com os modos de vida, elas se acabariam por si nos dois ao mesmo tempo. Quer dizer, a questão é saber se é possível eliminar um jogo de linguagem. Se você pode ter uma existência dos humanos, né? Silêncio.
Silêncio é proibição todos vendados. Aí tem um jogo de linguagem que todo mundo vai ficar... Enfim, é complicado isso. Filosoficamente é difícil imaginar o que seria isso. Tá? Mas fenomenologicamente você pode olhar para certas experiências e ver ali, se não a supressão completa do jogo de linguagem, tá? O que parece ser filosoficamente impossível, mas a supressão da prática da linguagem, num grau de radicalidade jamais visto. Que daria o resultado a supressão da determinada forma de vida que tivesse uma relação simbiótica com essa linguagem. Exatamente. Tá. Isso afeta não só a nomeação dos objetos, mas, por exemplo, hipóteses de crenças causais, por exemplo, sobretudo as crenças causais. Né? As nossas crenças causais instintivas, né, no campo não funcionam. É um exemplo clássico do Robert Antelme, um Reis-Capet também. Um casal de idosos da Mitteleuropa, quer dizer, o lugar mais civilizado do planeta, né, Europa Central, da década de 30, 40, chegam no campo, né, os dois, são surrados por um sujeito que tem uma roupa comum, esquisita, apanham sem saber por que estão apanhando. Apanhar já é uma coisa complicada, mas apanham sem saber por quê. E vem se aproximando deles um homem alto, com uma farda impecável, preta, como dragonas, uma caveira no cap, né, e correm em direção a esse homem pedindo socorro. Né, quer dizer, não preciso dizer como é que essa história acabou, mas o que essa história ela revela? A operação de uma crença causal que não se verifica mais. Qual é a crença causal desse casal? De um mundo no qual, ao aproximar-se à autoridade policial, eu me sinto protegido. Digo a vocês, há lugares em que isso é possível. É estranho isso, né? Que a aproximação da autoridade policial produz sensação de segurança. Assim era o mundo da Mitteleuropa. Eu estou apanhando desse sujeito aqui, por favor, me ajude. Deslocamento da crença causal. Então, aí a linguagem fenece, a nomeação fica... Você começa a viver um experimento de descrença epistêmica. Esse é que eu fui. Não só epistemológica, epistêmica. Eu não tenho categorias cognitivas que possam garantir o mínimo de adequação entre o que eu penso, né? Entre a minha relação com o meu pensamento. Quer dizer, eu vou desconstruído para dentro. Né? Esse é o lado interessante, né? Que talvez as reflexões sobre a filosofia da psicologia pudessem também ser trazidas para cá, para pensar a questão do interior um pouco, né? Quer dizer, como é que o interior também se desconstrói na ausência, né, do exterior, né? Que é o lugar do jogo, né? O existencialismo? Não sei. Essa me pegou de surpresa, tem que pensar. Tá? Eu não sei te dizer nada disso. Assim. Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar, porque uma das aproximações possíveis entre o Wittgenstein e o ceticismo se dá a partir do Tractatus, principalmente na ideia de uma terapia acerca do modo pelo qual a linguagem filosófica se organiza. E me parece que essa sentença ela é fortemente abrigada pelo ceticismo, que o discurso filosófico ele produz sofrimento e digamos, o esclarecimento acerca da falta de referência das proposições, isso produz um efeito terapêutico. Mas a aproximação que você faz entre o ceticismo e o Wittgenstein privilegia as investigações e ao privilegiar as investigações é como se você visse de alguma maneira um efeito terapêutico na percepção das formas de vida. Mas é uma associação que não é imediata. De alguma forma, Wittgenstein poderia ter abandonado a percepção ou a crença numa terapêutica da linguagem e as formas de vida terem sido utilizadas como um conceito justamente numa experiência em que essa dimensão terapêutica ela não é mais possível. Eu queria saber se você percebe algum vínculo entre a forma de vida e a terapia. Não, o vínculo entre a perspectiva terapêutica e o pirronismo é forte, né? Quer dizer, passagem clássica do Sexto Empírico, cético como filântropos, tem por objetivo curar o dogmático da sua oiesen e prepoteia, né? Quer dizer, da sua precipitação, de dizer coisa, quer dizer, por isso que eu usei a expressão saque e voleio, né? Precipitação, e
a imagem que tem de si, quer dizer, o seu narcisismo cognitivo. E a cura é pela palavra, quer dizer, curar pela palavra o dogmático da sua precipitação e do seu amor de si. Então, você tem aí se você junta com aquela passagem que eu me referi ali, a ideia de que a questão nossa não é dizer o que são os fenômenos, é o que se diz dos fenômenos. Então, tem um atediamento aí linguístico muito forte, que, né, que merece ser explorado, né? Terapêutico, de caráter terapêutico. Tá? Agora, essa dimensão terapêutica, salvo melhor juízo, ela não aparece como forte desta maneira na discussão da forma de vida. Né? Porque, se terapia há, é uma terapia como efeito, né, da forma de vida. A forma de vida é o que faz... Viver numa forma de vida é viver num mundo que faz algum sentido para mim, nesse sentido. Quer dizer, aí seria quase que uma terapia que resultaria do desempenho funcional da forma de vida. Né? No sentido mesmo, quer dizer, é até persiano, de que viver em dúvida é uma coisa que incomoda. Né? É doloroso estar em dúvida. Então, a forma de vida repõe a certeza. Certeza contra certeza ordinária. Né? Me põe nos trilhos. Né? A dúvida não é natural. É um estado não natural do espírito. Né? Então, o que me salva da dúvida? A solução dogmática da dúvida? Não. O que me salva da dúvida é o trilho, é a referência, é a operação da forma de vida. Né? Então, a terapia entraria mais por aí, com uma dimensão, imagino eu, menos terapêutica, quer dizer, você operar uma terapia da linguagem, muito mais numa dimensão... o que esse mundo segrega. Uma adaptação, um abrigo, o que permite derivas críticas muito fortes. Né? Quer dizer, há mundos que não abrigam, há mundos que expelem, né? Certo? Mundos que desabrigam. Né? Então, aí o filósofo que mostra não é tão inocente assim. Ele mostra, né? E ao mostrar ele também permite que você faça contraste. Então, há uma teoria crítica. Eu recuso fortemente a ideia de que a filosofia deixa tudo como está, não tem uma deriva crítica. Tem, evidentemente, uma deriva crítica. Né? Muito forte. Alright? Agradecer... A forma de vida que nós vivemos exige o almoço, né? Não é isso? Mas antes do almoço, só dizer que nós retornaremos os trabalhos às 14 horas. Então, tentem ser rigorosos com o horário. Mais uma vez, agradecer à Biblioteca Nacional por nos ter abrigado nesse auditório tão confortável e, por último, agradecer a excelente conferência do professor Renato. Obrigadíssimo. Obrigado a vocês. Renato, leva um lá para a sua sala. Oi? Ah, tá.